pessoal, eu sou Sara Beatriz, bolsista do PIBID, um programa institucional de bolsas de iniciação à docência. Nessa nossa primeira aula do minicurso, a gente vai entender um pouquinho sobre a lógica de um parágrafo. É importante a gente entender como se escreve um bom parágrafo para escrever bons textos. E a gente sabe da importância da escrita na nossa vida, seja na escola, na universidade, quando for prestar vestibular, no trabalho. Então, para se ter o domínio da escrita e escrever bem, é importante antes entender a estrutura e a lógica que compõem o parágrafo. Vou iniciar aqui a apresentação. Então, nessa aula de hoje, a gente vai entender o conceito de parágrafo. Geralmente, nas escolas, a gente é ensinado a escrever frases e depois partir para a produção de textos. E, na prática, a prática tem demonstrado que essa é uma estratégia equivocada, que o caminho mais seguro para a produção de textos é partir do todo para as partes. E é o que a gente vai fazer na aula de hoje. A gente vai da parte completa e identificar as partes que compõem esse todo, num processo de construção e desconstrução. E esse processo ele vai nos dar uma segurabilidade na hora da prática e escrever bons textos. Então, de início, a gente precisa entender que um parágrafo ele não é composto de qualquer maneira. Ele não é um amontoado de frases sem sentidos e sem rumo. Ele tem toda uma lógica que rege esse parágrafo, que é chamado de engenharia de construção, que é o que a gente vai entender agora. Geralmente, o parágrafo é composto por pequenas frases de aberturas, que comportam sempre uma ideia central e genérica. É como se fosse uma síntese do assunto. Você vai, na primeira frase, sintetizar o assunto que você vai tratar no parágrafo. Em seguida, tem as frases intermediárias, que são um detalhamento da frase de abertura. Você vai fazer um aprofundamento a mais. E por fim, tem a frase conclusiva, que você vai fazer uma espécie de retomada, confirmação, uma inferência das duas partes anteriores. A gente vai ver isso nos exemplos posteriores, mas é importante que vocês entendam que um parágrafo é composto pelas três partes principais: início, meio e fim. Frase de abertura, frase intermediária e frase conclusiva. Além disso, existem os seus desdobramentos internos. O que são isso? Eles vão articular as três partes, digamos assim. Eles vão fazer sentido, vão dar coerência para o texto, porque essas três partes elas não podem estar colocadas lá de qualquer forma. Elas precisam estar bem articuladas entre si para ser um bom parágrafo. Então é importante que a gente entenda também que um parágrafo ele não é um bloco de extensão bem definido. Ele pode ser pequeno, médio ou grande. Então vocês podem encontrar dessas três formas. Aqui eu selecionei um exemplo de uma redação de uma aluna chamada Amanda Carvalho, no ano de 2015, que tinha como tema a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E diz assim: a violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumento significativo nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Nesse âmbito, pôde-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. O que eu quero que vocês identifiquem nesse parágrafo são as três partes principais. A frase de abertura inicia assim, uma frase inicia na primeira letra maiúscula até o primeiro ponto. Então aqui nessa frase de abertura a gente consegue entender do que o parágrafo vai se tratar. Ele vai se tratar dos aumentos significativos da violência contra a mulher nas últimas décadas. Então, em seguida, ela faz um detalhamento desses aumentos em forma de dados. E por fim, ela fecha na frase de abertura como uma espécie de confirmação das duas partes que ela já tinha citado. E vai além, ela diz que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Eu selecionei esse outro exemplo aqui também, que é de um PDF que trata sobre a interpretação de texto. Eu vou deixar a referência toda na descrição para vocês. E diz assim:
A memória de curto prazo funciona para reter, em breve instante, um passado imediato. Smith, 1999, nos dá um exemplo. Você acabou de procurar um novo número na lista telefônica e tenta discá-lo sem consultar a lista uma segunda vez. Você conseguirá se lembrar dos 8 dígitos se alguém, nesse momento, perguntar as horas? Os dígitos desaparecerão de sua mente. A memória de curto prazo, em resumo, tem um limite para o que é capaz de reter e um limite de tempo durante o qual o seu conteúdo pode ser retido. Então a gente consegue identificar aqui as 3 partes bem claras e bem colocadas. Na frase de abertura, ele diz que a gente vai falar sobre a memória de curto prazo. E nas frases intermediárias, que ele coloca de uma forma bem exemplificada, ele dá um exemplo de como isso funciona na prática. Na frase conclusiva, ele faz uma espécie de fechamento, uma retomada, e ele diz que essa memória de curto prazo, em resumo, tem limite para o que é capaz de reter e um limite de tempo durante o qual o seu conteúdo pode ser retido. Então a gente consegue perceber as 3 partes bem articuladas entre si. Elas não estão dispersas e colocadas de qualquer forma, elas estão bem entrelaçadas. E a gente consegue identificar essa estrutura de um parágrafo padrão. Então nessa aula a gente focou na estrutura e na lógica de um parágrafo, porque um texto é formado de parágrafos. Então se a gente consegue fazer um parágrafo bom, o nosso texto, a nossa redação vai ser boa. Então, nessa aula de hoje, a gente identificou essas regularidades e nas aulas posteriores a gente vai aprender a como se fazer cada uma dessas partes e as estratégias que a gente pode usar. Muito obrigada!